Eu estava em Louveira na semana passada, pregando à noite, domingo à noite, na igreja Seta. E Deus nos deu uma direção. Estava falando com o pastor Danilo a respeito da igreja visível e a igreja invisível. Vocês já ouviram essa expressão? A igreja visível e a igreja invisível. Igreja visível, claro, é tudo isso que nós vemos, inclusive as pessoas, o prédio e as pessoas. E a igreja invisível? Quem aqui consegue dar um chute? O que é a igreja invisível? Alguém dá um chute? Gente, vocês interajam comigo na reunião? Por favor. Se vocês puderem participar, fica mais interessante, mais dinâmica. O que seria a igreja invisível? Pô, Vinícius, é aquela que não se vê, claro, né? É aquela que não se vê com os olhos naturais. Só quem pode ver a igreja invisível é quem? Vou dar uma dica. Posso dar uma dica? A igreja invisível é a do coração. Só quem pode ver o seu coração é quem? Quem? Então a diferença da igreja visível para a invisível é que Deus, ele está olhando não como o homem. Nós vemos a aparência. Nós vemos tudo aquilo que os nossos olhos podem nos mostrar, tudo aquilo que os nossos ouvidos podem nos fazer ouvir. E muitas vezes ficamos impressionados com aquilo que nós vemos ou com aquilo que nós ouvimos. Nós vamos ver aqui o exemplo na Bíblia, nessas duas mensagens que traremos, em Lucas capítulo 8 e capítulo 18, que é a cura da mulher com hemorragia de muitos anos e a cura do cego Bartimeu. Ali você consegue ver claramente essa atuação da igreja visível, que é aquela que segue, aquela que acompanha, aquela que faz tudo o que diz respeito à religiosidade, e vai ver também a igreja invisível, que é aquela que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a igreja do coração. O que chama a atenção de Deus não é o oba-oba que o mundo apresenta, porque ele fala que da sinceridade do coração ele se agrada. Somente através da sinceridade do coração é que a pessoa é movida pela fé e confiança em Deus. Quando ela faz com essa fé e com essa confiança, Deus não está olhando a sua atitude. Deus está olhando a origem dessa atitude, que é exatamente o coração. Então, nessas duas mensagens que nós vamos trazer aqui, procure você identificar, em cada versículo que falarmos, procure você identificar a ação, a atuação dessa igreja visível e da igreja invisível. Depois nós vamos fazer uma prova no final, tá, gente? No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos, a minha Bíblia revista e atualizada, tá, pessoal? Que você às vezes está com outra versão, pode ser que a linguagem seja diferente, mas o sentido é o mesmo. E o importante de tudo, anote o livro e os versículos, para que você na sua casa possa meditar.
porque é importante para o seu desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, porque nós não podemos ficar dependendo do homem. O Senhor Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário para que nós não tivéssemos nenhum outro intermediário entre nós e Ele. Então você recebe o alimento, você recebe a direção, você recebe a palavra, mas você deve meditar e confirmar com a direção do Espírito Santo que aquilo que você ouviu, que aquilo que você recebeu realmente condiz com o que está na palavra de Deus, condiz com a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 43 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Segundo a lei judaica, só para você entender, as mulheres que tinham essas hemorragias, esses fluxos sanguíneos, elas eram consideradas impuras, e elas tinham que ficar afastadas do convívio social por causa dessa impureza. Era a lei judaica, desde a época de Moisés. Eles seguiam esses ritos. Então essa mulher, há 12 anos, ela vivia nesse tipo de situação. Imagine a condição dela, a vulnerabilidade dela, a humilhação que ela passava, porque não podia ter um convívio, não podia tocar nas pessoas, não podia estar próximo de multidão. Era considerada pela lei uma pessoa impura. Versículo 44. Veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Repare, uma multidão que apertava Jesus, encostava em Jesus, mas é como se nada tivesse acontecido. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus, que ele ia para o caminho de Jerusalém para poder ir ao encontro da filha de Jairo. Assim também tem muitas pessoas que estão nas igrejas seguindo Jesus por intermédio de uma informação, de um conhecimento, mas essa pessoa ela não tem essa intimidade com Deus, ela não busca essa comunhão com Deus, ela não busca um propósito com Deus, e ela está sempre envolvida em movimentos da igreja. Repare que nós falamos para você o que é a igreja visível. É aquela que está sempre envolvida com as coisas de Deus, sem por sua vez chamar a atenção de Deus. As pessoas tocavam, encostavam em Jesus, melhor dizendo, mas não saía de Jesus poder, não saía dele virtude. É como se estivesse próximas a ele, mas e nada era a mesma coisa. Mas com aquela mulher que vivia na situação que ela vivia, foi diferente, porque ela colocou no coração dela um propósito, ela colocou na vida dela um objetivo. Se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Olha a diferença. A pessoa que está na igreja e ela não coloca dentro de si um propósito dela em relação a Deus, essa pessoa ela continuará na igreja, mas não conseguirá ver em sua vida
a manifestação do poder de Deus. Não importa o tempo que passe, não importa o tempo que se viva. E isso, a meu ver, é muito triste, porque nós vemos igrejas cheias, igrejas lotadas, mas você reparar, poucas são as pessoas que conseguem extrair a virtude e o poder de Deus ao tocar no Senhor. Porque as pessoas não aprendem ou não aprenderam ou não estão interessadas em tocar. Elas estão interessadas apenas em seguir. Essa é a diferença daquele que vive uma fé, mas a fé do coração, a fé com a sabedoria. A fé que busca um propósito, uma direção, um objetivo. Qual é o meu objetivo por estar na igreja? Qual é o seu objetivo por estar na igreja? Vinícius, meu objetivo é minha salvação. Bacana, ótimo. O que mais? Qual de nós aqui sabe o dia que nós morreremos? Qual de nós aqui sabe o dia que Jesus vai voltar? Uma outra pergunta. Nesse tempo que estamos aqui, quantas vezes você já piscou os seus olhos? Para nós podermos estar vivos, não depende de nós, depende de Deus. Tão somente de Deus. Se você não colocar no seu coração um propósito para poder você seguir a Jesus, você vai continuar fazendo parte de uma igreja que é visível. Mas você não vai chamar a atenção de Deus para a sua vida. Porque o seu coração, como igreja, não está provocando a atenção de Deus, e muito menos não está fazendo Ele perceber o seu toque. É a pessoa que clama, a pessoa que ora, a pessoa que busca, mas nada acontece. Enquanto que, por sua vez, aqueles cujo coração faz com que Deus possa enxergá-la, possa ver o que ela tem na essência, falha todos nós temos. Deus não está buscando o perfeito entre nós. Deus está buscando entre nós pessoas sinceras. Eu ouço a igreja, então, glória a Deus aqui. Deus, Ele se agrada da sinceridade. Aqueles que acham que vão ser perfeitos, se colocar numa condição diferenciada em relação a outros, esse nada mais é do que um que faz parte da igreja visível, que quer chamar a atenção para si, se colocar em condição de superioridade. E não é essa condição que Deus espera de nós. No versículo 47, diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Repare que eu disse no início que a condição dela, dessa impureza por causa da lei, fez com que ela tocasse e se escondesse. Como ela chamou a atenção de Deus, do Senhor Jesus, pelo toque que ela deu, por conta do propósito que ela tinha, por causa do coração que ela tinha. E o Senhor perguntando a todos: vem cá, quem foi que me tocou? E Pedro, junto dos outros discípulos, mas Senhor, não tem como alguém não te tocar.
Todo mundo está aqui, lhe apertando, lhe encostando, lhe empurrando. Eu falei, não é isso que eu estou dizendo. Eu senti que de mim saiu o poder. E quando ninguém sabia o que falar, veio essa mulher, preocupada, porque, como diz aqui, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, ou seja, com medo, porque era, segundo a lei, para ela estar isolada, e não no meio da multidão. Mas o coração dela, a fé dela, o propósito dela, não permitiu que ela fosse detida dentro desse objetivo. E diz mais, ela foi curada logo que ela tocou. Diz assim, no versículo 48. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Repare uma coisa. Olha a expressão que Jesus usa para aquela mulher. Aquela mulher que, ao tocar nele, desobedecendo uma regra que era a lei judaica, trêmula, com medo, ela foi até Jesus. Ele, naquele exato momento, ele a acolheu. Quando ele a chamou de quê? De filha. Em outras palavras, ele disse para ela, não precisa ter medo. Você veio no lugar certo. Não precisa ficar preocupada com o que poderiam fazer com você por desobedecer à lei. Porque a tua fé te curou e te salvou. E é isso que a fé, a confiança em Deus, ela faz. Quando a igreja invisível age pelo coração, essa confiança, essa fé, faz com que Deus seja glorificado através da cura do corpo, da alma e do espírito e da salvação dessa pessoa. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 e ao versículo 43, Lucas 18. Versículo 35, ele diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse cego era o Bartimeu. Ele já estava ali há muito tempo e sempre pedindo esmolas. E todos que passavam olhavam para esse homem que era cego, mendigo, olhavam para ele com compaixão ou com pena? A meu ver, com pena. Porque a pena faz com que muitas vezes a pessoa olhe, mas não haja. A compaixão faz a pessoa, ela agir. Move o coração da pessoa para que ela haja e procure ajudar aquele que está em situação difícil, para ele sair daquela situação difícil. E diz no 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. O cego não sabia o que estava acontecendo, uma multidão caminhava seguindo Jesus. Repare o exemplo. Uma multidão caminhava seguindo Jesus, e ele perguntou: vem cá,
O que está acontecendo aí nesse barulheira toda? Não, é o Jesus do Nazareno, o Jesus de Nazaré que está passando. Por que usavam muito essa expressão de Nazaré ou Nazareno, principalmente aqueles que eram os religiosos? Porque Nazaré era uma cidade da Galileia que não tinha importância alguma. Tanto que, deixa eu me ver o apóstolo. Pastor Danilo, me ajude. Aquele discípulo que falou que de Nazaré não podia vir nada de bom. Filipe, isso aí. O apóstolo Filipe, sabe do momento, falou, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque Nazaré era uma cidade pequena, que não tinha importância nenhuma no contexto. E quando o cego perguntou, vem cá, o que está acontecendo? Disseram para ele, não, é Jesus, aquele cara lá de Nazaré. Mas para aquele homem Bartimeu, não era Jesus da cidade de Nazaré. Para aquele homem Bartimeu, ele era Jesus da descendência de Davi, que era a promessa e era o Messias. Olha a diferença daqueles que seguiam a igreja visível e daquele cujo coração representava a igreja invisível, que cria, que confiava, que acreditava na palavra, na promessa de Deus. Tanto que ele, no versículo 38, ele disse, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse é um ponto importante. Eu fiz uma anotação aqui, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 ao 16, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, todos nós temos falhas, todos nós temos pecados. Repare, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E foi exatamente isso que aquele homem cego, ele fez. Ele, reconhecendo ser Jesus o Messias, ser Jesus o Salvador, ele gritou mais forte quando aqueles que o seguiam falou o que para ele? Não incomoda o mestre não, cala sua boca, tentando apagar aquela fé. E hoje não é diferente. Muitas vezes a igreja visível, ela tenta impedir aqueles cujo coração se move para Deus, tenta apagar essa pessoa, tenta intimidar essa igreja invisível. Intimidar como, Vinícius? Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos construindo e reformando a nossa igreja aqui em Pedro de Toledo. Sim ou não? Eu estava conversando com o pastor Danilo. Eu fiquei maravilhado, fiquei encantado com a igreja. E olha que nós já passamos por muitas igrejas por toda essa nossa jornada. Mas uma coisa que aqui tem e pode ser construída, pode ser alicerçada, enraizada, é exatamente o coração da igreja invisível. É o coração que agrada a Deus. É vocês cuidarem dessa igreja como se estivesse cuidando do próprio Deus. Você consegue entender? Sim ou não?
quando você faz de coração para Deus, Deus ele se agrada e o crescimento dessa igreja vai ser o seu crescimento. Eu ouço, glória a Deus. E pode ter certeza, pastor Danilo, nesse altar, receba essa profecia. Receba. O crescimento da igreja vai ser o crescimento da igreja invisível. Aqueles que com o coração servirem a Deus, o seu coração vai fazer você receber a cura, receber a salvação, receber a palavra que Jesus ele dá. Deu para a mulher hemorrágica e dará também para você aqui, no caso deste cego Bartimeu. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós, independentemente. Não tem um dia que eu não peça a Deus para Ele ter misericórdia de mim. E às vezes a minha oração é essa. Às vezes a minha oração é essa: meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque o nosso coração é tão inconstante. Mas o bom de tudo é que Ele, quando vê o nosso coração, Ele vê a nossa sinceridade. É a nossa sinceridade que agrada a Ele, agrada ao Senhor Jesus. E como esse cego, ele reconheceu a importância de Jesus, ele reconheceu que Jesus era a salvação que ele estava esperando, mesmo tentando a multidão ou aqueles que seguiam fazerem com que ele calasse a boca. Nunca permita que nada nem ninguém te impeça de clamar a esse Deus na sua vida. Nunca. Tempos difíceis, todos nós passaremos. Quando o cego Bartimeu, ele clamou, ele chamou a atenção de Jesus. Quando ele clamou pela segunda vez e enfatizou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor parou. Ele chamou a atenção. Aquela mulher que nós falamos no início, quando ela tocou em Jesus, Jesus parou, porque ele sentiu que o toque dela foi igual aos outros. Não, foi diferente. Quando nós chamamos a atenção de Jesus, ele para poder nos responder. É desse jeito. No versículo 40, diz assim: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nos livros de pesquisa bíblica, fala que Bartimeu ele voltou para Jerusalém e ele, enquanto viveu, serviu ao Senhor, serviu ao Evangelho com muita dedicação. Deixou de ser cego, deixou de ser mendigo e passou a ser uma pessoa salva. Glória a Deus.
A mulher tocou. A multidão esbarrava nele. O cego gritou. Aqueles que o seguiam queriam fazê-lo se calar. Essa é a diferença da igreja visível para a igreja invisível. Qual igreja você prefere ser? A que chama a atenção dos homens? Ou que chama a atenção de Deus?